Olá! Nesse vídeo vamos aprender sobre o padrão de projeto Factor Method. Bom, ele tem um propósito específico que é criar objetos, ou seja, fabricar, instanciar objetos, seguido uma lógica em que o construtor, o objeto que vai construir os outros objetos, ele tenha e define por ele internamente. Bom, vamos primeiramente entender onde que essa solução vai nos encaixar no nosso programa. Resgatando o diagrama de classes da aplicação que nós desenvolvemos, cujo propósito é registrar, recuperar e alterar e excluir objetos carros do nosso sistema, na qual nós temos a interface de usuário, que é composta por um painel para cadastrar carro e um painel para exibir, visualizar os carros, na qual nós empregamos o JTable e um modelo de tabelas carros para exibir os dados, nós vimos que uma forma melhor de se codificar isso é que eles dependam de um objeto que implemente uma interface com as operações básicas da busca da persistência de base de dados. Seriam os métodos salvar, recuperar, alterar e excluir. Bom, com isso, nós programamos para interfaces e não para implementações. E atualmente, o nosso código possui duas implementações diferentes de estratégias para conversar com o banco de dados, que é o carro DAO Hibernate e o carro DAO que implementa o sistema via JDBC. Bom, tanto um quanto o outro vai estar conversando com a mesma base de dados, possivelmente com o mesmo sistema gerenciador de banco de dados, embora seja possível configurar cada um diferentemente, já que eles são implementações diferentes. Tá? Bom, o que acontece aqui? Em um determinado momento, eu preciso instanciar ou o carro DAO Hibernate ou o carro DAO, pois as classes de interface painel cadastrar carro, painel visualizar carros e modelo tabela carros precisam de um objeto do tipo iCarroDAO, que implemente a interface iCarroDAO. Bom, eu posso fazer o quê? No primeiro momento, uma programação mais simples, uma solução mais simples, eu posso, no momento que eu for precisar de um objeto do iCarroDAO, eu decido, eu quero implementar o carro DAO Hibernate, então instancio o new carro Hibernate ou um new carro DAO. Bom, qual é o problema disso? Toda vez que eu quiser mudar a estratégia, ao invés de ser carro DAO Hibernate, eu quero uma instância de carro DAO, eu vou ter que alterar o código e recompilar. E isso eu vou ter em vários pontos, porque são 3 classes que utilizam o iCarroDAO. Tá? Então, o melhor não é fazer com que essas classes, carro, painel cadastrar carro, painel visualizar carros e modelo carros tabelas, ela instancie um objeto que seja uma implementação de iCarroDAO. Uma outra solução, que apresentada anteriormente, em um vídeo anterior, seria então com que a classe que inicializa o nosso sistema, ela escolha qual das duas opções, carro DAO Hibernate ou carro DAO, que vão ser instanciadas e passe como parâmetro no momento da instanciação das classes de interface de usuário, seja o painel cadastrar carro, o painel visualizar carros ou o modelo tabela carros. Tá? Essa seria uma outra solução, mais elegante, pois durante todo o sistema, eu quero utilizar apenas das duas estratégias, ou pelo Framework Hibernate ou pelo JDBC. Bom, essa então é uma outra solução. Tá? Se eu colocar a instanciação new aqui logo de cara, eu então vou estar colocando o código new chaos DAO Hibernate e então vai usar o Framework Hibernate para persistir e recuperar os dados do carro. Se eu simplesmente instanciar new carro DAO, então eu vou estar criando um objeto carro DAO e utilizando a estratégia JDBC para comunicação com o banco de dados, para persistência com o banco de dados. Bom, então essa daqui seria uma solução. Mas veja que a alteração ela depende também de recompilação de parte do meu sistema, ou seja, da classe que contém a parte que instancia
uma das classes, né, que implementa a interface iCarroDAO. Uma alternativa, então, seria o quê? Eu definir um mecanismo aqui em que me diz o seguinte: se uma variável for determinado valor ou se for outro valor, ele vai estar instanciando a classe correspondente. Por exemplo, se eu falar que eu quero usar o Hibernate, instancia a classe do carro DAO Hibernate. Se essa variável indicar que eu quero usar o carro DAO, então vai instanciar o carro DAO. Então são uma forma também que possibilita com que a gente faça uma decisão a partir de uma variável. E essa variável, ela pode ser o seu valor, né, pode ser obtida através da leitura de um arquivo de configuração. E com isso, então, possibilita com que a gente não fique recompilando o nosso programa quando eu quiser mudar de estratégia do carro DAO Hibernate para carro DAO. Viu que flexível que fica? Bom, quando eu crio essa estratégia, eu estou começando a criar um método de fabricar objetos, de decisão de qual objeto que eu quero que fabrique. Bom, uma solução que a gente poderia fazer isso é colocar no sistema que inicializa a aplicação. Entretanto, essa classe ela possui já a sua responsabilidade. Bom, o que a gente pode fazer então? Como é uma nova responsabilidade que o nosso sistema tem que tomar conta, que é decidir qual estratégia de persistência de dados deve ser utilizada, né? Nós criamos uma nova classe. A essa nova classe nós chamamos de classe de fábrica de objetos. Vamos ver então como é que ela ficaria? Bom, então, como é uma nova responsabilidade que nosso sistema tem que cuidar, eu criei uma classe que vai ficar responsável por essa responsabilidade, que é a classe carro DAO Factory. Factory do inglês fábrica. E a essa classe eu defini um método que eu chamei de obter carro DAO. E que então, a partir de uma informação, né, por exemplo, uma flag, né, o número 1 ou o número 2, né, eu vou estar escolhendo entre as implementações de interface iCarroDAO, que são CarroDAO Hibernate ou CarroDAO. Então, o método obter CarroDAO, né, se vier um determinado tipo, por exemplo, número 1 ou Hibernate escrito, se eu preferir que seja string, né, ele vai dar a instanciação do new CarroDAO Hibernate e vai retornar. Veja, né, que este método retorna um objeto do tipo iCarroDAO. Tá? E então eu vou retornar o objeto instanciado. Agora, se vier uma outra informação, por exemplo, o número 2 ou a palavra JDBC escrita aqui como parâmetro, né? Eu vou instanciar um objeto do carro DAO. Então, eu vou dar new carro DAO e retornar esse objeto, porque ele também é um objeto do tipo iCarroDAO. E quem vai solicitar essa execução desse método, né? A solicitação desse método vai ser feita pelas classes que vão utilizar o carro DAO. Então serão elas painel cadastro carro, por isso que painel cadastro carro aqui está relacionado com o carro DAO Factory. Tá? O painel visualizar carros, que então está conectado com a fábrica de objetos, né? Então o carro DAO Factory. E também o modelo tabela carros, que também está aqui acoplada, né? Associada ao carro DAO Factory. Tá? Então, quando o painel cadastrar carro precisar de um objeto que implementa a interface iCarroDAO, ela vai pedir à fábrica carro DAO Factory que crie este objeto, que instancie esse objeto. E aí, a partir do seu processo de decisão, ela vai escolher se vai ser o carro DAO Hibernate ou o carro DAO. Tá? Bom, então, percebam que a acoplamento entre o painel cadastrar carro, painel visualizar carros, né? O acoplamento entre ela e as classes carro DAO Hibernate e carro DAO não existem mais. Elas desconhecem, né? Porque foi feito tudo pela interface carro DAO, porque nós seguimos o princípio de programar para interfaces, né? E para instanciar os objetos, nós então colocamos carro DAO Factory, tá? E essa é a implementação do padrão de projeto Factory Method.
Então, qual é o contexto que esse padrão se encaixa, né? Bom, então, ele tem por objetivo criar um objeto que geralmente requer processos complexos, não apropriados, para incluir dentro da composição do objeto. Então, ali nós temos o painel cadastrar carro, né? E ele depende de um outro objeto, que é o carro DAO, né? Uma instância da interface iCarro DAO, do objeto que implementa a interface iCarro DAO, né? Então, isso se torna complexo. Então, aí, neste contexto que o padrão se insere, tá? E a gente quer evitar o quê? Uma duplicação de código significativa, né? Que informações não acessíveis para a composição do objeto, né? Quem que deve decidir qual método usar, né? O método Hibernate ou o método JDBC, tá? Possibilitar um grau de abstração suficiente, né? Para que a gente compreenda melhor como está acontecendo a organização dos objetos, tá? E também com que essa responsabilidade de criar o objeto, né? E qual estratégia utilizar, ela não deve ser responsabilidade deste objeto painel cadastrar carro, né? Do objeto como parte. Eu quero criar um outro objeto que tenha a responsabilidade por fabricar esses objetos. Então, a solução se torna criar, né, essa classe, né, os objetos dessa classe, tá? Em que ela vai ser uma fábrica que vai manejar, né, vai tratar os problemas separando a criação dos objetos, ou seja, é responsável exclusivamente pela instanciação dos objetos, escolhendo qual das subclasses assim lhe desejar, conforme as estratégias a serem programadas, né? Ali no nosso caso, a estratégia foi, né, definir através do parâmetro de entrada, mas poderia ter outras estratégias, tá? E assim, a gente vai delegar a classe que está sendo criada a instanciação, a criação dos objetos. Tá? Então, nessa solução, que né, é um pouco mais complexa do que nós desenvolvemos, né? Aqui nós vamos ter o produto, que aí o caso seria uma instância de uma classe que implementa a interface iCarroDAO, então o produto é o iCarroDAO, tá? E aí eu tenho as duas possibilidades, que são os produtos concretos, que são o carro DAO ou o carro DAO Hibernate, tá? E eu tenho ali a fábrica, ali eu só criei a fábrica concreta, tá bom? Em que tem a implementação do método que vai obter uma instância da interface iCarroDAO, né? De um objeto que implementa a interface iCarroDAO. Então, a solução, ela apresenta esse conjunto de classes, tá bom? Com suas respectivas responsabilidades, tá? Bom, vamos começar aqui, então, pelo Product. O Product, ele né, é o produto abstrato, que ali na nossa implementação é o iCarroDAO, tá bom? Ele vai definir uma interface para os objetos criados pela Factory Method, né? Então, ele define uma interface, que a interface tem o propósito de definir um conjunto de métodos a serem implementados por uma classe, tá? E essa interface está sendo implementada por quem? Pelo Concrete Product, tá bom? O produto concreto, que é então a implementação da interface Product. No nosso caso, então, é o carro DAO e o Hibernate carro DAO, tá? E nós criamos a fábrica, né? O Concrete Creator, tá? Que é o nosso factory, tá? Ele vai sobrescrever o factory method da classe mais abstrata, que aqui a gente não colocou na nossa solução, porque ela é um pouco mais simples, cujo propósito é instanciar um produto concreto e retornar esse objeto para quem solicitou, tá? E nós temos a classe Creator, tá? No caso do uso do Creator, quando as soluções são mais complexas, tá bom? Em que, então, eu vou ter uma classe abstrata, que é uma fábrica, e eu vou ter várias fábricas concretas aí para diferentes estratégias. E nós temos que essa fábrica abstrata, ela vai declarar essa operação de inicialização, de criação, uma operação para solicitar a criação de um objeto, tá? Retornando do tipo produto, né? Tá? Então aqui ela vai estar definindo uma interface para que todas as fábricas sigam, tá? Bom, e então nós temos essa solução aqui, em que o produto concreto ele vai implementar a interface produto
E o creator, o concreto, né, o criador concreto, que seria a fábrica concreta, herda de creator, implementa a interface creator. Bom, e quais são as consequências? Bom, a gente diminui o acoplamento entre as classes, né, porque nós temos ali uma relação bem definida entre as classes. E temos uma maior flexibilidade, eliminando a necessidade de acoplar classes específicas para a aplicação em nível de código no momento em que nós queremos construir um determinado produto. Tá? Na nossa aplicação de exemplo, no início do vídeo, ela é um pouco mais simples, né? Mas eu poderia ter produtos formados por peças, né, de diferentes formas, né? E então, diferentes objetos. Então, isso tornaria isso uma fábrica mais complexa. Isso poderia ser composto dentro da fábrica, né? E como a gente pode perceber, o ponto negativo é que aumenta-se o número das classes, né? Podendo, inclusive, sobrecarregar o sistema. Por isso que nós temos que utilizá-lo com parcimônia, né? Quando a gente tem esse trade-off, né? A gente tem uma maior flexibilidade no sistema, essa flexibilidade é desejável. Então, a gente emprega este padrão, tá? Bom, e uma coisa que a gente pode fazer, por exemplo, é usar que estratégias de fábrica, né? Eu posso estar codificando, hard-coded, né? Digitar a estratégia de qual objeto devem ser instanciadas, ou então eu posso ler através de um arquivo de properties. Então, o nosso objeto carro DAO Factory, né? Ele lê um objeto, lê um arquivo de propriedades, que é um arquivo texto, né? E a partir da leitura desse arquivo, ele define que estratégia usar, Hibernate ou JDBC. E com qual propósito? Para que a gente não precise ficar compilando o programa toda vez que eu quiser alterar a estratégia utilizada para a persistência de dados. Eu simplesmente vou lá e altero o arquivo de propriedades, tá? Bom, o arquivo de propriedades, então, nada mais é do que um arquivo texto, né, e com extensão .properties, tá? E cada linha desse arquivo, ele vai ter a chave e o valor a ser atribuído. Então, a chave serve para localizar e o valor é o dado, então, que vai valer aquela variável, né? Então, por exemplo, a gente pode colocar user.bd, né? Então, por exemplo, que seria o usuário do banco de dados, é igual a root. Então, se eu procurar pela chave user.bd, eu obtenho o dado root e eu posso utilizar isso de qualquer forma dentro do meu sistema, tá? E se eu quiser que o arquivo de propriedades tenha comentários, eu uso o cerquilha. Bom, então, como é que a gente pode fazer? Pode colocar, por exemplo, uma propriedade, né, uma chave lá, que significa estratégia.bd, para saber qual é a estratégia do banco de dados. E colocar um igual. Na frente pode ter o valor Hibernate ou o valor JDBC. Então, se for lido Hibernate, vai ser instanciado um objeto Hibernate. Se for lido JDBC, vai ser utilizado uma instância do carro DAO. Bom, e como é que a gente pode criar esse arquivo de properties, né? No caso do NetBeans, eu vou no projeto, né? Escolho a opção novo e clico em outros, tá? Nas categorias, eu vou escolher a opção outro, tá? Na tela que você abriu. E aí, em tipo de arquivo, eu seleciono arquivo de propriedades. Coloco o nome para esse arquivo, por exemplo, né, o nome do meu sistema.properties, tá? E finalizo. A partir disso, eu consigo editar o arquivo, como é um arquivo tipo de texto, né? E coloco a propriedade que eu quero, o nome para a chave, tá? Então, aqui eu coloquei como exemplo, tipo.conexão.bd igual a 1. Então, quando igual a 1, vai ser uma determinada estratégia. Se for 2, é outra estratégia, tá bom? Aqui eu coloquei um número, mas poderia ser a palavra Hibernate ou a palavra JDBC a partir da sua codificação, tá? Bom, e a nossa fábrica vai ser alterada, então, para ler esse arquivo properties. Tá? E como é que eu faço isso? Tá? Eu vou usar, então, lá no método obter compras, eu posso colocar eu devo colocar um try, né? E então, em seguida, eu pego e vou ler o arquivo properties. Para isso, eu instancio o objeto do tipo properties, que já pertence ao framework do Java, tá bom? E peço a leitura do arquivo, tá? Eu coloquei ponto aqui, qual é o caminho dele, né? Então, na pasta do meu projeto, né, o arquivo se chama configuração.properties. Então, o nome que eu dei ao arquivo deve ser colocado aqui, tá? E coloco a opção properties.name,
load, passando esse arquivo que vai ser lido como parâmetros. Isso o Java vai ler este arquivo e vai então gravar as informações, obter as informações das propriedades que estão dentro desse arquivo, tá? Salvando no formato que é facilmente recuperável, tá? Bom, eu encerro a leitura do arquivo, porque eu já fiz o carregamento, e aí depois eu peço o seguinte, olha, lê para mim então, props, né, arquivo de propriedades, pegue a propriedade e eu coloco a chave aqui que eu coloquei. Então, tipo.conexão.bd, tá bom? Observe que foi o nome que eu coloquei aqui no slide anterior, tá? Então, ele vai ler esta chave, tá bom? E, como ali eu coloquei um número, né? E aqui ele vai retornar um texto, uma string, eu vou converter isso para um inteiro. E em seguida, eu faço o seguinte, o quê? Se for o número 1, abrir, instanciar um objeto, né, do carro DAO Hibernate. Se for o número 2, é carro DAO. Tá? Bom, se fosse aqui estivesse escrito Hibernate, então eu não converteria, né, usaria o parseInt, tá bom? Eu obteria o resultado direto do getProperty e compararia com a string Hibernate. Se for verdade, eu então faço o quê? Eu instancio a classe carro DAO Hibernate. Se for JDBC, eu instancio a classe carro DAO, tá bom? Então, aqui o ponto de importância é eu carrego o arquivo properties, né? Eu crio um objeto da properties, carrego o arquivo com o nome que eu dei a esse arquivo, properties, tá bom? E peço o carregamento. E em seguida solicito o dado referente àquela propriedade, né? Passando a chave aqui como parâmetro. Ele vai me retornar o valor e eu então faço as inferências, né? O if, para poder dizer qual das classes que eu desejo a implementação. Bom, dessa forma eu consigo configurar a fábrica, né, para ler um arquivo que vai me dizer qual estratégia do banco de dados utilizar. E, mudando a estratégia, eu não preciso mais recompilar o código. Bom, então esse foi um dos propósitos que nós utilizamos aqui, que foi criar uma classe específica para a criação de objetos, que é então a nossa classe fábrica de carros.